Olá, quero começar a nossa apresentação apresentando aqui a nossa equipe. A nossa equipe ela é formada pela Ayla Maria, pelo Edilberto Leite e Pedro Lucas e eu, José Arleudo. A gente ficou com o tema Círculo do Enxofre e nesta apresentação falaremos sobre as etapas do círculo do enxofre, como que ela se forma, como que ela se desenvolve e como ela afeta a vida. Esse tema vai ser apresentado pelo Edilberto. Também vamos falar sobre o ciclo do enxofre na atmosfera e suas consequências, como se formam as chuvas ácidas e como elas também influenciam na vida e afetam durante esse ciclo. Esse tema quem vai apresentar vai ser a Ayla. Também vamos comentar sobre o artigo científico O Círculo do Enxofre aplicado à agricultura e agroindústria. Esse círculo do enxofre aplicado à agricultura e agroindústria foi um tema apresentado no 11º Encontro de Engenharia de Produção e Agroindústria da Unespar, campus de Campos Mourão, e quem vai falar sobre esse tema vai ser o Lucas. Para melhor compreensão do tema do círculo do enxofre, eu trouxe aqui para vocês uma imagem ilustrativa aqui, uma imagem do livro de Ecologia e Sustentabilidade de Miller e Scott, onde os autores ilustram de maneira bem didática aqui o processo do círculo do enxofre. Ele caracteriza aqui por duas vias, sendo uma via natural, aqui na coloração azul, e uma via afetada pelos seres humanos na coloração vermelha. Essa coloração vermelha, que é a via afetada pelos seres humanos, atualmente é um dos grandes problemas de discussão ambiental e uma das grandes preocupações sobre a quantidade de emissões de poluentes que a gente tem na nossa atmosfera, né? Causada pela mineração, pela extração de minério, pela questão de queima de carvão, refino de combustíveis fósseis, como por exemplo o refino do petróleo para fazer a gasolina, né? Fundições e assim vai, né? Tudo isso vai sendo jogado para a atmosfera e posteriormente combinado com outros poluentes vão causar chuvas ácidas, né? Que vão degradar determinadas áreas e vai afetar todo o processo de um círculo, né? Lembrando que o enxofre em si ele não é um poluente em si, né? Pelo contrário, ele é um nutriente, né? Onde a maioria das formas de vidas, né? Atualmente no planeta Terra obtém nutrientes contendo, né? De composto contendo carbono, nitrogênio, fósforo e o enxofre, né? Existe toda uma ação bacteriana, né? Anaeróbica, que atua sobre esse enxofre, né? Fazendo a sua decomposição e assim por diante, né? Aqui a gente pode inclusive classificar aqui como dois círculos na via natural, um mais fechadinho e um outro mais aberto, né? Onde você, como todo processo de vida, você começa com os produtores, né? No caso aqui as plantas, que absorvem esse enxofre, em seguida elas são consumidas, né, por consumidores primários, aí vem consumidores secundários, consumidores terciários, que são os consumidores de topo, e aí quando esses seres morrem, né, eles se decompõem e aí se inicia todo o círculo novamente, né, isso num círculozinho mais fechado e num círculozinho mais aberto, um círculo mais aberto, né, esse composto ele geralmente é diluído, né, ou por erosão ou de repente aqui pelas chuvas, né, que são carregadas aqui em direção ao mar, né? Por isso que a grande maioria dos segmentos de enxofre eles são encontrados em rochas, em sais minerais, né? Geralmente aqui nos sedimentos, a sua grande maioria fica enterrada sob sedimentos oceânicos, né? E aí quando há o movimento das ondas, movimento do mar, né?
e isso acaba diluindo e esse acaba evaporando junto com partículas de água, né, que vai parar na atmosfera e aí se inicia todo o ciclo novamente, né. Outra imagem que eu trouxe aqui foi essa imagem aqui retirada do capítulo 23 do livro de Ecologia de Pinto Coelho, onde ele mostra o mesmo processo da imagem anterior, só que por meio de composições químicas, né? Onde nós temos aqui o sulfeto de hidrogênio, H2S, que é um gás incolor altamente tóxico, né? Que é o que dá o cheiro característico do enxofre, aquele cheiro de ovo podre. Ele geralmente pode vir dos vulcões, né? Provenientes dos próprios vulcões, né? Por ação bacteriana aeróbica, e também pode ser por putrefação, né? Onde você tem a ação bacteriana anaeróbica. Meu nome é Edilberto e eu vou falar um pouco sobre as etapas do ciclo do enxofre. Na primeira etapa, as plantas absorvem compostos contendo enxofre, além dos sulfatos. Na segunda etapa, a produção de aminoácidos nas plantas, o hidrogênio substitui o oxigênio na composição dos sulfatos. Na terceira etapa, os seres vivos se alimentam das plantas. Na quarta etapa, os micro-organismos decompõem os aminoácidos que contêm enxofre nos compostos de animais e plantas, criando sulfito de hidrogênio. Na quinta etapa, o enxofre é extraído por sulfito por bactérias e micro-organismos. Na sexta etapa, sulfatos são produzidos pela ação de micro-organismos na produção ou na combinação de enxofre com oxigênio. Mas aí vem a pergunta: no que isso influencia na nossa vida? Bom, até o ano de 1760, que foi a data da primeira Revolução Industrial, o efeito estufa era um fenômeno completamente normal. Mas nesse momento ocorreu um grande crescimento na área urbana e nas indústrias, fazendo com que a produção em massa ganhasse força e a produção agrícola e manual fosse deixada de lado. Com isso, o lançamento de CO2 juntamente com o enxofre na atmosfera começou a ser muito alto, contribuindo para o aumento do efeito estufa. Com o passar do tempo, esta produção só aumentou, degradando ainda mais o meio ambiente. A produção em larga escala está afetando cada vez mais. Com esta quantidade absurda de enxofre jogada no meio ambiente, provoca vários efeitos negativos, como o fenômeno de chuva ácida, que danifica folhas, construções civis, lagos e a produção agrícola, além de prejudicar o ar por sua vez prejudicar as pessoas, porque com o ar prejudicado, pessoas que não têm problemas respiratórios, por exemplo, passam a ter, e pessoas que já possuem o problema respiratório, algum tipo de problema respiratório, elas são agravadas eh, por este fator. Bom, aqui duas imagens que apontam como que é a produção em larga escala hoje, ou seja, muita poluição, muita liberação de CO2 na atmosfera e com certeza muito enxofre, fazendo com que agrave cada vez mais os problemas ambientais. Olá pessoal, aqui é a Ayla e eu vou falar sobre o enxofre na atmosfera e os danos que ele causa ao meio ambiente e à saúde humana.
Meu colega já citou anteriormente que o enxofre é um macronutriente essencial para a vida. Porém, quando ele entra em contato com o gás oxigênio, ele se transforma em dióxido de enxofre, que reage com a umidade do ar, aí forma o ácido sulfúrico, né? Aí vem a pergunta, onde é encontrado o dióxido de enxofre na natureza? Eu destaquei aqui os principais tópicos. Primeiramente vem as atividades vulcânicas, que quando elas liberam o dióxido de enxofre, esses dióxidos de enxofre são injetados na atmosfera e levam à produção de íons de sulfatos, bem solúveis em água. Tem também a combustão do enxofre por pirita, que é a forma assim mais, como é que eu posso dizer? A forma mais comum, né, do enxofre no carvão, que é uma fonte muito importante na poluição e contribui fortemente para as chuvas ácidas. Mas eu só vou falar sobre as chuvas ácidas mais na frente. Agora vem a decomposição de matéria orgânica. Sim. Ela também libera dióxido de enxofre, mas não chega a causar danos ecológicos. Por quê? Porque o efeito do ácido é neutralizado quando entra em contato com substâncias alcalinas presentes na água e no solo. Agora eu vou falar sobre onde é encontrado o dióxido de enxofre pelas fontes antrópicas. Sim. São encontrados nos centros urbanos, em indústrias para a produção de ácidos sulfúricos, em queimas de combustíveis fósseis, carvão e petróleo em usinas de energia. Esses 4 fatores contribuem para a poluição do ar, né? A poluição do ar pelo dióxido de enxofre. Aí o que causa, né? O que vem essa pergunta? O que causa a poluição do ar? Gente, as chuvas ácidas, né? A emissão do dióxido de enxofre na atmosfera está diretamente ligada às chuvas ácidas, que afetam o meio ambiente de diversas formas, porque assim atrapalha a produção e o crescimento das plantas. Já aconteceu de morrer florestas inteiras por conta das chuvas ácidas. Também afeta o pH da água dos rios, contamina os peixes e, consequentemente, contamina os seres humanos também, porque o ser humano que consumir um peixe contaminado vai se contaminar também, gente. É um efeito dominó, né? Aí, além de tudo isso, ainda tem a parte dos objetos que as chuvas ácidas destroem, né? Porque, assim, ela corrói materiais. Afeta monumentos e edificações nos centros urbanos. Então, gente, é muito complexa essa poluição, porque afeta muito nós, seres humanos, né? Aí aqui tem a escala dos pH das chuvas ácidas. Deixa eu ler aqui pra vocês. A medida da acidez da chuva é feita na escala de pH. Quanto menor o pH, maior sua acidez. O pH é igual a 7 para material neutro. Aqui tem a tabelinha do pH. E os efeitos das chuvas ácidas na saúde humana. Bom, as chuvas ácidas afetam diretamente as vias respiratórias, né? Afetam os brônquios, a pessoa fica mais predisposta a adquirir uma broncopneumonia. Também afeta os pulmões, né? O sistema respiratório, afeta o coração, a pessoa fica mais sujeita a adquirir problemas cardiovasculares, afeta nariz, garganta, fica mais sujeita a adquirir asma, sinusite. Gente, pra vocês verem, atinge até os olhos. Tipo, atinge tudo. É muito prejudicial a nós seres humanos. Aí, assim, qual a remediação, né? O que fazer para diminuir esses impactos? Bom, uma opção delas é a calagem. Né? O que é essa calagem? Ela é usado calcário, né? Que é o carbonato de cálcio. Ele é moído
e é capaz de reduzir a acidez quando é aplicada em lagos, rios e no solo. Aí a quantidade necessária para corrigir a acidez é de acordo com a área e com a quantidade poluída. Meu nome é Pedro Lucas. Eu vou falar sobre a importância e as aplicações do enxofre e do seu ciclo na agroindústria e na agricultura. Bom, primeiramente, foi possível constatar que o ciclo do enxofre é composto por diversas etapas essas complexas, que são de fundamental importância para a formação de proteínas de boa qualidade nos vegetais, ou seja, isso para a agricultura. Bom, no decorrer do trabalho que eu estou falando, da pesquisa que foi realizada, que nosso amigo Arleu já falou, verificou-se que o enxofre possui diversos usos para diversos tipos de culturas e plantios, tendo grande aplicabilidade industrial em qualquer que seja a área. O enxofre é um elemento essencial para todos nós. O enxofre ele tem grande aplicação na indústria. Em termos gerais, verificou-se as vantagens da utilização do enxofre, que implicam no ambiente interno e no ambiente externo da organização, agilizando o processo de produção e contribuindo para o desenvolvimento econômico. O enxofre ele é denominado como um macronutriente secundário, e ele não é denominado assim por não ser menos importante que os macronutrientes primários, mas sim por estar contido na fórmula de enxofre de baixa concentração, como nos fertilizantes nitrogenados, que é uma aplicação do enxofre. Bom, a natureza ela recicla o enxofre sempre que um animal ou uma planta morre. Quando apodrecem, as substâncias chamadas de sulfatos, combinadas com a água, são absorvidos pelas raízes da planta. Isso daí dá uso, né? A importância dela na agricultura. Bom, isso torna o enxofre um elemento importante, sendo atribuído à utilização de fertilizantes que contêm enxofre para a adubação, né, das plantas, como os superfosfatos simples e sais de sulfatos com micronutrientes. O enxofre ele é muito utilizado na fabricação de fósforos, adubos químicos, borracha, medicamentos laxantes e como componente da pólvora. A falta do enxofre afeta diretamente na qualidade de alguns produtos, como no trigo, em que afeta principalmente no uso do trigo na panificação, seja para fabricações de pães, em que o enxofre tem como função da extensibilidade à massa, aumentar a resistência das plantas ao frios e secas, ou seja, aqui na nossa região onde tem muita seca, enxofre é algo fundamental. Garante a qualidade na forragem de solos. Quando adubadas, as pastagens com enxofre aumenta sua palatabilidade, diminui as deficiências visuais das plantas. Quando adubadas com enxofre, as plantas e toda a extensão do limpo ficam mais viçosas. Aplicação de enxofre em cobertura do feijoeiro. Está aqui um exemplo prático onde eles fizeram essa pesquisa. Aplicação de enxofre em cobertura no feijoeiro em sistema de plantio direto. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da aplicação de enxofre em cobertura na nutrição, nos componentes de produção e na produtividade de grãos do feijoeiro em sistema de plantio direto. Ao final do estudo, concluiu-se que a aplicação do enxofre em cobertura aumentou o teor do elemento nas folhas, a produção de matéria seca da parte aérea, o número de vagens por planta e a produtividade de grãos do feijoeiro em sistema de plantio direto.
Ou seja, né, teve uma melhoria nesse plantio e nessa produtividade.